Queridos irmãos, nesta noite nós vamos continuar com a exposição a respeito das bem-aventuranças. Eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso de número 13 até o verso de número 22. Só lembrando, que ao longo dessas últimas semanas, das oportunidades que eu tive de expor a palavra, eu tenho trabalhado a respeito das bem-aventuranças. Então, nós já trabalhamos a respeito da humildade de espírito, já falamos sobre a bem-aventurança daqueles que choram, já falamos sobre a bem-aventurança daqueles que são mansos, e hoje nós vamos falar, como está lá em Mateus, capítulo 5, verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, hoje a gente vai falar como Jesus, na sua vida, exemplificou essa bem-aventurança. Como os irmãos já sabem também, eu não tenho trabalhado propriamente o texto das bem-aventuranças, mas como o Senhor Jesus exemplificou cada uma delas, e como ele é um exemplo, então, de como nós devemos viver essas bem-aventuranças, e como ele nos abençoa sendo um praticante dessas aventuranças também. Então, hoje, falando a respeito da fome e sede de justiça, nós vamos ler o texto de João, capítulo 2, do verso 13 em diante, que diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantará? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, Senhor, por todos os atos deste culto até aqui. Obrigado pela oportunidade e o privilégio que o Senhor sempre nos dá de louvá-lo, Deus. E nesse momento queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Nós carecemos da tua palavra, nós necessitamos da tua direção, da tua orientação para as nossas vidas. E nós estamos aqui nesta noite para receber aquilo que vem de ti, Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para que possamos receber, compreender e viver de acordo com a tua palavra. Usa-nos, Senhor, e ajuda-nos
é o que te pedimos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, falar sobre fome e sede de justiça não é uma coisa tão estranha a nós, porque, de certa forma, até aqueles que não são crentes possuem um pouco disso. E por que eu estou dizendo isso? Porque não é incomum quando alguém assiste um noticiário, e a gente sabe que hoje em dia existem jornais, né, sensacionalistas que vivem disso. Você está assistindo um jornal lá e você só vê desgraça, só vê notícia ruim, você só vê crimes hediondos, e depois de ver esses crimes você fala assim, nossa, como eu queria que essa pessoa pagasse pelo que ela fez. A gente acabou, o pastor acabou de dar uma notícia triste para nós, do falecimento do pastor Francisco, decorrente de um assalto, uma morte triste, uma morte cruel, que ele foi queimado dentro do seu próprio veículo, e talvez você tenha dito que o Senhor faça justiça àqueles que praticaram tais atos. Então, esse desejo de fome de justiça é uma coisa comum às pessoas, mas o Senhor Jesus, a gente tem que entender isso dentro da perspectiva bíblica, de quando ele fala justiça, ele está se referindo aqui em justiça dentro daquilo que a Bíblia considera como justiça. Então, embora seja comum esse desejo, essa fome dos homens por justiça, o Senhor Jesus está falando aqui de uma justiça bíblica. E o que define a justiça em termos bíblicos? A justiça dentro da teologia, a justiça nas Escrituras, é a conformidade com a lei ou com a vontade de Deus. Lá em Josué, capítulo 1, verso 7, Deus diz para Josué, Josué, você que vai entrar lá na terra, que vai conduzir esse povo, não se desvies nem para a direita, nem para a esquerda, mas vive você no caminho. Isso é justiça, aquilo que é justo, aquilo que não se afasta nem para a direita, nem para a esquerda, mas aquilo que reflete a vontade de Deus. Isso é justiça. Esse é o conceito de justiça à luz das Escrituras. Então, o que Jesus está nos ensinando é: bem-aventurados são aquelas pessoas que desejam a vontade do Pai. Bem-aventuradas aquelas pessoas que querem que a vontade de Deus seja feita, que busquem que as coisas não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, mas que elas sejam conforme a lei e a vontade do Senhor. Bem-aventurados são essas pessoas. Então, esse é o conceito de justiça dentro da Bíblia. E nós vamos ver nesse texto que Jesus era uma pessoa que buscava a vontade de Deus. Ele queria, acima de todas as coisas, o reino de Deus e a sua justiça. Vocês devem se lembrar, que Jesus nos ensina, ainda no Sermão do Monte, que nós não devemos buscar por outras coisas, pelas coisas deste mundo, mas nós devemos buscar por Deus e pela sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus sempre foi uma pessoa que colocou a vontade de Deus, que colocou aquilo que era justo, aquilo que era reto, como primazia na sua vida. E é exatamente isso que acontece aqui nesse evento, quando ele purifica o templo. Então, quando a gente olha para esse texto que nós lemos, nós vamos ver que aqui Cristo vai manifestar a justiça de Deus. Ele vai tornar visível para nós o que é a justiça de Deus de duas maneiras. Então, de que maneira Jesus exemplifica a justiça de Deus aqui para nós? Primeiro, porque ele é alguém que vai executar a justiça. O Senhor Jesus é alguém que tem fome de justiça. Quando ele vê uma situação errada, ele executa juízo, ele repara essa situação. E nisso nós vemos a justiça de Deus. E da mesma forma, Jesus é alguém que sacia a nossa necessidade, a nossa fome por justiça. Porque nós vamos ver aqui na resposta que ele vai dar aos fariseus, que ele tem autoridade para nos justificar, que ele é aquele que, de fato, quando ressuscita, traz justiça
para nós. Então, olhando para esse texto, nós vamos ver aí, então, duas maneiras como o Senhor Jesus manifesta a sua justiça. Primeiro, porque ele executa juízo, então ele tem fome de justiça, ele não se contenta numa situação de pecado. E segundo, porque ele vai satisfazer a necessidade que nós temos de justiça também. Por isso, nessa noite, a gente vai falar sobre Jesus, a justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus. Primeiro ensino aí, então, nós vamos ver que Cristo era uma pessoa que tinha fome de justiça. Ele executava o juízo de Deus, ele executava a justiça de Deus. Meus irmãos, nós não podemos nos conformar a situações de pecado. A gente não pode olhar para o pecado à nossa volta, olhar para o pecado nas nossas vidas e dizer, está tudo bem. Porque o Senhor Jesus não era assim. Vejam só, Jesus ele presenciou um ambiente de impureza, verso 13 e verso 14. A gente vai ver aí que o Senhor Jesus, estando próximo à Páscoa dos judeus, ele vai subir para Jerusalém. E é interessante nós notarmos que dos evangelistas, João é o único deles que fala desse ministério pregresso de Jesus na Judéia. Quando você lê os outros evangelhos, o foco deles, o foco do ministério de Jesus é na região da Galileia, e só no fim do seu ministério que Jesus vem então para a Judéia, vai lá em Jerusalém. Mas João faz de uma maneira diferente, ele coloca aí nos capítulos iniciais, a partir do capítulo 2, 3 e 4, ele vai falar um pouco sobre o ministério que Jesus teve na Judéia. E começa aqui, porque o texto diz que estando a próxima Páscoa dos judeus, o Senhor Jesus vai para Jerusalém. E a gente tem que entender que isso era comum naqueles dias. Quando chegava a época da Páscoa, todo homem judeu com mais de 12 anos precisava peregrinar até Jerusalém, porque lá ia haver uma festa nacional, lá é onde ocorria a celebração da Páscoa. Vocês devem se lembrar que quando Jesus tinha 12 anos, ele subiu com a sua família para celebrar a Páscoa em Jerusalém, foi aquele evento que ele ficou perdido, né? E é interessante também nós notarmos aqui, é importante, na verdade, nós notarmos aqui, que quando o Senhor Jesus chega em Jerusalém, há um sistema corrupto em relação à Páscoa. A festa da Páscoa tinha perdido o seu significado. Só para a gente recordar de como era celebrada a Páscoa, é importante dizer aqui que a Páscoa dos judeus era um evento muito bonito, tá? Os judeus iam para Jerusalém, certo? No dia 10 do mês de Abib, ou mês de Nisan, eles separavam um cordeiro que seria sem mácula, e no dia 14 eles levavam esse cordeiro até os sacerdotes. E aí o sacerdote ia analisar o seu cordeiro e falou, esse cordeiro aqui está sem defeito, ele ele é aceito para o sacrifício. Eles iam matar esse cordeiro, você ia pegar ele, você ia levar para a sua casa, e você ali na sua casa, às vezes convidando os seus vizinhos, né? Às vezes você estava em Jerusalém hospedado na casa de alguém, você ia celebrar a Páscoa com aquele grupo de pessoas. E a festa da Páscoa, que é chamada de Seder, era uma festa muito bonita, começava com uma oração, eles davam graças a Deus. Depois eles comiam ervas amargas para se lembrar do tempo que eles estavam no Egito. Depois o pai, o chefe da família, explica, olha, nós fomos escravos lá no Egito e Deus nos libertou, por isso a gente come aqui essas ervas amargas para lembrar dos dias de escravidão, mas Deus nos libertou por meio do seu poder, nos libertando do poder de Faraó. E o que ele fez? Ele mandou o anjo que passou e ceifou a vida de todo o primogênito do Egito, mas nós matamos o cordeiro, e é por isso que nessa festa, então ele ia explicar a história da Páscoa, ia explicar aquilo que estava acontecendo, aí a família ia ser inteirada, então era o momento dos pais ensinarem as crianças a respeito da festa. Aí eles iam cantar salmos, eles cantavam o salmo de número 13 e 14, que faz parte de um conjunto de salmos, chamado Salmos de Halel, que eram utilizados nas festas.
Então eles louvavam a Deus com o Salmo 13 e 14 e começavam a comer o cordeiro. Eles comiam o cordeiro, tomavam vinho ali, e depois disso, novamente eles cantavam mais salmos a Deus. Aí seria do Salmo de número 15, 16, 17 e 18. Então veja, era uma festa, era um momento em que eles celebravam o livramento que Deus tinha dado àquele povo no Egito. Era uma festa cheia de significado, uma festa muito bonita, era algo belo, era algo gostoso de você celebrar com a nação de Israel. Mas quando o Senhor Jesus chega aqui nos seus dias em Jerusalém, não é nada disso que se tem na Páscoa. Porque ele vai olhar para o templo, ele vai ver aquela situação e vai encontrar ali uma situação de impureza, uma situação de corrupção. Como eu disse para vocês, era costume que as pessoas separassem os seus animais, levassem até o templo e o sacerdote ia falar, esse animal aqui pode ser usado na Páscoa. Mas o que começou a acontecer um pouco antes dos dias do Senhor Jesus? Os sacerdotes, provavelmente ali a gente vai lembrar do período de Anás, o sogro de Caifás, os sacerdotes, quando alguém trazia o seu cordeiro, eles iam fazer uma análise, iam fazer uma inspeção desse cordeiro e eles sempre iam achar algum motivo pelo qual esse cordeiro não era bom para o sacrifício da Páscoa. Então eu fui lá, levei o meu cordeirinho perfeito, cuidei dele durante bastante tempo, levei lá para o sacerdote falou assim, não, esse cordeiro aqui não serve. Por quê? Falar assim, porque tem um fio pretinho aqui, e não pode ter uma manchinha no seu cordeiro. Sabe o que você vai ter que fazer? Está vendo aqueles mercadores ali? Vai lá comprar cordeiro com eles, porque o deles é inspecionado. Passou pelo Inmetro aqui do templo, aquele cordeiro é bom para o sacrifício. Vocês entenderam por que eles faziam isso? Para lucrar em cima da Páscoa. Então, o mercado ali dentro do templo era as pessoas que trabalhavam ali eram chamadas de mercadores de Anás, porque eles haviam transformado o templo num lugar de comércio. Então não importava, se você cuidava do seu cordeiro em casa, aquilo ali não ia servir, porque ele ia ser reprovado no teste do templo. Então o que começou a acontecer? Começou várias pessoas a venderem cordeiros dentro do templo. Começaram a vender animais dentro do templo e sempre você tinha que comprar esses animais. A ideia por si só não é ruim, porque às vezes você vem de muito longe, é difícil você trazer um animal consigo. O problema é que eles só queriam que todo o sacrifício fosse aquele que eles vendiam. E é certo, né? Vocês já tiveram... Teve uma irmã que há pouco tempo foi fazer um concurso público e ela mostrou a foto de uma caneta que ela recebeu, né? E por que ela mostrou a foto dessa caneta? Falou assim, olha, quem distribuiu essa caneta perto do local do concurso acabou com o negócio dos comerciantes aqui, porque eles superinflacionam o preço das canetas. Num dia de concurso, você precisa de uma caneta, você vai comprar uma caneta perto do local da prova, uma caneta que às vezes você paga R$2, você vai pagar R$6. Então imagine como era superinflacionado os preços desses animais. Então você ia pagar muito caro por eles. E isso acontecia, muito provavelmente, por ordem do sumo sacerdote, para que ele pudesse lucrar. Só para vocês verem, até as pombas, as rolinhas, que eram uns animais mais baratos, né? Às vezes você não tem condição de comprar um cordeiro, um carneiro, você vai fazer um outro sacrifício que não da Páscoa, até as pombas eram vendidas em preços altíssimos. Então até os mais pobres não podiam cultuar e adorar a Deus, porque eles tinham que pagar caro para isso. Então era um sistema injusto, era um sistema impuro. E há também ali cambistas. E quem eram esses cambistas? Esses cambistas, eles eram aqueles que faziam o nome já diz, né, câmbio, eles faziam esse serviço de troca de moeda. Então imagina que você é um judeu e você mora lá na ilha de Creta, mas chegou a Páscoa e você precisa viajar até Jerusalém. Você faz todo esse percurso. Era uma obrigação dos judeus pagar um imposto, um tributo para o templo, que tinha a ver com os reparos no templo, com a manutenção do sacerdote. Então, todo judeu tinha que pagar esse tributo ao templo. Só que
A única moeda que era aceita eram as moedas judias. Então, eram moedas daquele local. Se você vive na ilha de Creta, a sua moeda não é uma moeda judia, é a moeda que você traz do seu país. Então, é como se você tivesse aqui real, fosse para Jerusalém, quando você chegar lá, você vai ter que pagar as coisas na moeda local. E aí, esses cambistas ficavam no templo fazendo essa troca, mas também havia uma taxa. E taxas super elevadas. Então, você tinha que fazer a troca do seu dinheiro, você tinha que pagar um valor muito alto para você poder fazer essa troca e pagar o tributo no templo. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? É que o Senhor presenciou um ambiente corrupto. De tal forma que ele falou, vocês transformaram a casa de oração em um covil de salteadores, em um covil de ladrões. A Páscoa, aquele evento bonito, se tornou nesse sistema corrupto. Mas o Senhor Jesus era alguém que tinha fome e sede de justiça. Quando ele vê essa situação, ele não fica calado. Ele não fala assim, está acontecendo, né? Fazer o quê? Sabe como é? Não, pelo contrário, o Senhor Jesus, ele age diante da injustiça. Ele vai purificar o templo. Vai dizer aí que ele vai fazer um chicote com as cordas que ele encontra. E ele começa a bater nas pessoas com esse chicote, nesses cambistas e nesses vendedores, e fala, saiam daqui, vão embora. E ele começa a botar os animais para fora, começa a colocar os cambistas. O texto diz aí que ele começa a virar as mesas, a derrubar as mesas, o dinheiro começa a cair no chão, as moedas começam a rolar para todo lado, os cambistas têm que sair, porque agora tem um homem que está batendo em todo mundo dentro do templo. O que é isso que está acontecendo? Quem é esse? Não é? Então, olha só, a atitude do Senhor Jesus diante da impureza, diante da injustiça. Ele não se conforma com isso. Ele é alguém que deseja a justiça de Deus. Ele é alguém que deseja que a vontade de Deus seja cumprida. Ele quer que se obedeça à lei de Deus. Ele não quer que a Páscoa seja um momento de se lucrar, mas ele quer que a Páscoa seja celebrada verdadeiramente como um momento de se recordar da libertação de Deus. E ele não aceita essa situação de pecado. Ele tem fome de justiça. Ele purifica o templo. E talvez você se assuste quando você olha para esse Jesus. Porque como Jesus vai bater nas pessoas? Não! O Jesus que eu vi lá na série da Netflix não é assim, não. O Jesus que eu vi lá na série da Netflix é mó bonzinho. Você fala assim, e aí, Jesus? Ele fala, e aí, irmãos? Bate aqui, dá um abraço, estamos chegados. É esse Jesus que as pessoas às vezes pintam aí, um Jesus, né, um Jesus maluco beleza, né? Não é isso, Jesus não é assim. Jesus, ele é muito mais do que isso. E a gente vê aqui um Jesus que se ira. É um Jesus irritado, é um Jesus que você não queria ter na sua frente, é um Jesus bravo. Imagina, eu não sei se para vocês conseguem perceber isso, se vocês criam essa imagem. Já pensou Jesus batendo com chicote nas pessoas? Às vezes a gente vê uma avó, uma mãe batendo com chinelo na criança e fala assim, nossa, essa mãe aí batendo com chinelo na criança, que absurdo, né? Imagina Jesus fazendo isso na frente de toda a população. O que as pessoas não pensavam de Jesus? Esse homem aí é louco, olha o que ele está fazendo. Então, é uma figura um pouco incomum de Cristo, mas isso é importante, meus irmãos, porque a gente vai entender por meio desse ato de Jesus que a ira é o caminho para que a justiça seja executada. A ira é algo que vem de Deus. Deus muitas vezes é retratado no Antigo Testamento, e a gente vê Deus sendo retratado agora aqui no Novo Testamento como um Deus irado, como um Deus que se zanga, como um Deus que tem cólera, bravo. E por quê? Porque a ira é o caminho para se executar a justiça. Qual que é o conceito bíblico de ira? Qual que é o significado da ira? Quando você tem uma situação, e você pode pensar em relação a você mesmo.
Quando você tem uma situação que você está vivendo e você está passando e você acha que a justiça não está sendo feita. Então, vamos lá, você tem lá seu filho, sua filha, e você quer que ele te obedeça, que ele faça aquilo que você manda. E isso é justo diante de você. Quando o seu filho te desobedece, o que aconteceu ali? A justiça deixou de ser feita. Aquilo que era correto, aquilo que era esperado, não aconteceu. Isso gera em você esse sentimento de ira. E a ira vai te levar a uma ação. Ela vai fazer com que você corrija a situação. Aonde havia injustiça, a ira vai te levar que você aplique a justiça naquela situação. Então, se o meu filho me desobedeceu, ele não deveria fazer isso, agora eu vou puni-lo, para que a justiça seja corrigida. Então, ira não é uma coisa negativa. Ira não é uma coisa ruim, ela vem de Deus. O problema é que, às vezes, as nossas motivações não são justas. A gente se ira por coisas que Deus não nos mandou irar. A gente fica bravo com situações que nos desagradam. Mas o Senhor Jesus está irado aqui com uma situação que desagradou ao Pai. E a ira de Cristo é uma ira santa, é uma ira justa. Então, a gente olha aqui para o Senhor Jesus, a gente vai notar aqui que Ele tem um motivo justo de estar irado, porque a justiça de Deus não está sendo cumprida. Aquilo que Deus queria, ou não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, não está ocorrendo. Então, Jesus, ele vai aqui manifestar a justiça de Deus, e o caminho para isso era a ira. E eu quero chamar a atenção para o verso 17, porque o verso 17 cita o salmo que nós lemos no início desse culto. Cita o salmo de número 69, no seu verso 9. O zelo da tua casa me consumira. Então, quando os discípulos veem Jesus fazendo aquilo, veem Jesus irado, repreendendo e purificando o templo, eles se lembram do salmo e dizem, olha, lá o salmo dizia que o zelo da tua casa me consumiu. E qual que é o sentido aqui? Eu fui tão zeloso, Davi está dizendo assim, eu fui tão zeloso com a casa de Deus, que por conta disso eu fui consumido, porque inimigos se levantaram contra mim. Então, e zelo aqui tem o sentido de um desejo muito forte, é sempre um desejo apaixonado no sentido de forte, que nos leva a fazer alguma coisa. Então é uma atitude muito comprometida. Jesus estava comprometido intensamente com a pureza do templo, por isso ele fez tudo aquilo, e aquilo fez com que pessoas se levantassem contra ele. Por isso, o zelo de Jesus com a casa do Pai o consumirá. Por conta dessa atitude de Jesus, opositores se levantarão contra ele. E isso vai fazer com que as pessoas o injuriem, então. É isso que está sendo dito. E eles olham para isso e eles falaram, está vendo, olha, Jesus está cumprindo a vontade de Deus. O texto de Malaquias, capítulo 3, verso 1 ao 3, diz para nós que Deus enviaria o seu mensageiro para o templo, mas quem é que poderia suportar quando esse mensageiro viesse? Depois vocês podem ler, do verso 1 ao verso 6, vai dizer que esse mensageiro ia purificar a casa de Levi, ia purificar os sacrifícios. Diz aí que ele vai purificá-los, né? Como o fogo dos ourives, como a potassa das lavadeiras. Então, quando Jesus se ira aqui, ele está cumprindo a vontade de Deus. Ele está fazendo isso porque é o que Deus espera dele. E aí talvez agora você deve estar se fazendo uma pergunta, mas na última vez que o Ayrton pregou, ele disse que Jesus era manso, que Jesus era gentil, né? Gentileza de Deus, gentileza de Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora, se ele era manso ali, por que agora aqui ele está irado? Como que a gente concilia essas coisas? Como que fica isso? Ele é manso ou ele é alguém que se ira, alguém que faz justiça? Ele é bipolar, uma hora ele é de um jeito, ou agora... como que a gente explica isso? Não é?
nós temos que entender, meus irmãos, que o que está acontecendo aqui não é que, vamos lá, primeiro lembrando que era mansidão. Como eu disse para vocês, eu falei que mansidão é uma gentileza que é gerada diante da consciência da vontade de Deus. Então, como eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, quando algo me acontece, eu não fico decepcionado, frustrado ou irritado com uma situação, porque eu sei que Deus está no controle dela. Então, isso me faz com que eu seja gentil e manso diante das circunstâncias. Foi isso que eu disse lá sobre a mansidão, essa gentileza gerada por essa consciência da vontade soberana de Deus. Mas o Senhor Jesus, assim como o Pai, ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele também é justiça. Pedro, por exemplo, nos diz que o Pai ainda não veio julgar as nações porque Ele é paciente. Então, Ele está esperando o tempo certo para que ninguém se perca, mas depois Ele executará juízo. E todos esses atributos de Deus, a sua ira, a sua justiça, o seu amor, estão harmonizados nele, na sua vontade. O que a gente está vendo aqui é o momento em que um dos atributos de Deus vai ganhar mais evidência. Que atributo de Deus vai ganhar mais evidência nesse texto? A justiça, a ira. Mas isso não significa que Jesus deixou de ser manso. Pelo contrário, logo em seguida no texto, pelo menos na narrativa de Lucas e de Mateus, Jesus vai começar a curar os necessitados. Vão se chegar até eles paralíticos, vão se chegar pessoas com necessidades, e Jesus vai ser manso, Jesus vai receber essas pessoas. Então vejam, Jesus não abriu mão da sua mansidão. Mas nesse momento, ele precisava manifestar que ele é um Deus que leva o pecado a sério, que pecado precisa ser tratado com justiça. Pensem em vocês, aqui quem são pais e mães. Você é um pai bom, e seu filho fala, meu pai é um cara muito legal, é sempre gente boa, ele é manso comigo, ele me trata bem. Mas e quando o seu filho apronta e você já o corrigiu e ele continua aprontando, ele continua bagunçando, às vezes você precisa levantar a voz com ele e dizer, para! Porque ele precisa enxergar em você que você também se ira. Se você não mostrar esse lado, essa sua face para o seu filho, ele sempre vai achar que tudo é brincadeira. Eu lembro de um professor meu dizendo a respeito da disciplina na igreja, ele dizia o seguinte, é importante, quando a gente disciplina alguém na igreja, nos lembrarmos de duas coisas. Primeira, a disciplina precisa ser feita com mansidão para que aquele que seja disciplinado não pense que não há volta, que não há saída, que é o fim das coisas. Mas, ao mesmo tempo, a disciplina precisa de severidade, para que aquele que está sendo disciplinado perceba que aquilo que ele cometeu, aquilo que ele fez, é algo grave e algo sério. Então, imagina que você vai corrigir alguém e fale assim, você fez errado. Para com isso, não faz isso não, está errado. A pessoa nunca vai te levar a sério. Agora, se você disser, o que você está fazendo é errado e você precisa mudar o seu caminho, aí a pessoa vai falar, realmente, a situação é séria. Então, o que nós temos nesse texto é só uma manifestação de um atributo que Deus possui, que é a sua justiça. E isso não está em desconformidade com o seu amor ou com a sua mansidão. Pelo contrário, o Senhor Jesus possui muitos atributos e todos eles são harmonizados na vontade de Deus. Quando Jesus foi manso, por exemplo, quando ele permitiu que ele fosse crucificado, ele assim o fez porque ali ele estava cumprindo a vontade de Deus. Quando aqui ele precisa purificar o templo e bater, agir de maneira mais severa com essas pessoas, ele também o faz para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus, então, harmoniza todos esses atributos dele. Então, a gente tem que entender isso, que o mesmo Deus que é um Deus de amor, ele também é um Deus que se ira. E aí, nós chegamos, então, numa aplicação que eu gostaria de fazer. Nós devemos clamar pela justiça de Deus.
Jesus é aquele que vai executar a justiça de Deus no final dos tempos. Nós temos a certeza de que, no final da história, o Senhor Jesus virá e Ele castigará os ímpios. Aqueles que não se dobrarem diante de Cristo Jesus, aqueles que permanecerem nos seus maus caminhos, aqueles que permanecerem ofendendo a Cristo serão julgados. E nós precisamos pedir e clamar por isso. Quando nós vemos essa situação de violência do mundo, quando nós vemos essa situação de pecado do mundo, nós precisamos clamar pela justiça de Deus. Precisamos dizer: Cristo, venha até nós, resolva a nossa situação, traga justiça para o nosso povo, traga justiça para a nossa nação, traga justiça para as nossas vidas. Nós não podemos nos conformar com esse mundo corrupto. Nós não podemos olhar para as atrocidades que são cometidas, para a vontade de Deus, para o próprio Deus que é ofendido por essa geração perversa, e falar: está tudo bem. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas hoje foi a celebração lá da parada gay na Paulista. Estou errado ou estou certo? Foi hoje, não foi? Então, os irmãos que não estão aqui, vocês ficam... Brincadeira. Brincadeira, irmãos. Estou brincando. Que piada horrível, né? Estou brincando, é só brincadeira. Hoje foi o dia dessa celebração. E alguns anos atrás, nós ficamos horrorizados com as coisas que aconteceram nesse evento. Como aquelas pessoas difamaram o nome do Senhor Jesus. São coisas tão horríveis que é difícil de nós citarmos aqui. Eu não vou falar, porque os irmãos que leram os jornais, que acompanharam, viram o que aconteceu, e eu não vou falar aqui para não escandalizar vocês, mas vocês sabem as coisas horríveis que acontecem nesse evento. Como o nome de Cristo é desonrado. E o zelo de Deus significa que Ele zela pelo seu próprio nome. Ele se importa com a honra que o seu nome carrega. E o que nós precisamos fazer diante dessa situação? Clamar pela justiça de Deus. Pai, não permita que essas pessoas continuem difamando o teu filho. Não permita que essas pessoas continuem difamando o teu reino. Que eles zombem de ti, mas executa a tua justiça. Executa o teu juízo. Essa precisa ser a nossa oração. A gente precisa, olha só, a gente precisa pedir a misericórdia de Deus. A gente precisa, Senhor, que essas pessoas se convertam. Tá certo, mas se não se converterem, nós precisamos pedir pelo juízo. E não há contradição nessas coisas. Porque o mesmo Deus, que é um Deus de amor, que nos alcançou, sendo que nós não merecíamos nada, é o mesmo Deus que também executará o seu juízo no final dos tempos. E está tudo bem, porque é assim que Deus é. Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. É um Deus de graça, mas é um Deus de ira. E nós precisamos então ter fome e sede de justiça. E, meus irmãos, eu tenho medo que chegue um dia em que nós simplesmente nos conformemos com a situação desse mundo. Que a gente comece a olhar para o pecado e falar: tá tudo bem, é natural. Já existem hoje igrejas que aceitam no seu meio homossexuais como membros da igreja. Não estou falando sobre visitantes, não. Estou falando como membros. A pessoa participa da mesa do Senhor e fala que, olha, está tudo certo. Não há pecado nisso. O pastor estava me contando, né, dessas megas igrejas, que ele conheceu uma pessoa que ele... Se eu estiver errado, senhor... Mas ele era casado, se divorciou da esposa, casou com uma moça mais nova, aí o pastor até brincou, trocou uma de 50 por duas de 25, casou com uma moça mais nova, não casou com essa moça, a engravidou
e começou a se esconder dentro dessas grandes igrejas. Sabe essas igrejas de 5.000 membros que você entra lá e ninguém quer saber da sua vida? E começou a viver a vida dessa forma. No meio da igreja. Nos dias de Paulo, ele diria assim, olha, eu fiquei sabendo que no meio de vocês tem pessoas que praticam coisas que até para os gentios são inomináveis. Pega esse homem aí e o entregue a Satanás para que talvez a sua alma seja salva no dia do juízo final. Porque o fermento não pode estar no meio da igreja, porque pode levedar toda a massa. E me assusta, irmãos, quando a gente começa a ver que o pecado tem adentrado a igreja. Como começa a ser normal para nós situações que não deveriam ser. Precisamos clamar pela justiça de Deus. E quando Deus quiser, precisamos também ser instrumentos para que Ele execute a sua justiça. Precisamos lutar contra o pecado. Jesus era uma pessoa que tinha fome e sede da justiça de Deus. Só para depois vocês quiserem ler, leiam lá. Mateus capítulo 25, do verso 31 ao verso 46. Ele diz, nos últimos tempos eu virei e vou separar as ovelhas dos bodes. Vou colocar uns às direitas e outros à esquerda. Então o Senhor fará essa separação e a gente precisa clamar, a gente precisa esperar por ela. Não podemos nos conformar com o pecado. E o segundo ensino desse texto, do verso 18 ao verso 22, é que Jesus não simplesmente tem fome e sede de justiça, como Ele também sacia a nossa fome de justiça. Depois que o Senhor Jesus faz essa purificação do templo, que Ele expulsa essas pessoas, os judeus vão chegar até Ele e vão começar a perguntar, que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Olha que interessante. Ao invés de eles falarem, nossa, como a gente está fazendo coisas que são erradas a Deus, como a gente transformou a casa de Deus em um empório, no mercado, ao invés de eles começarem a refletir sobre isso e falarem, esse homem fez o certo, porque ele expulsou do nosso meio esses vendedores. Não é essa a atitude dos judeus. Os judeus começam a perguntar, com que autoridade o Senhor faz essas coisas? Quando eles pedem um sinal para o Senhor Jesus, quando eles pedem um sinal para Cristo, eles estão perguntando assim, quem é que te deu autoridade? Que autoridade você tem para chegar no nosso meio e destruir as nossas coisas? Então, ao invés de eles se arrependerem, eles começam a questionar quem é o Senhor Jesus. E os fariseus muitas vezes fazem isso. Lembram-se daquele momento que Jesus ele vai e diz para um homem que era paralítico, e diz assim, os seus pecados estão perdoados? Aí eles, os fariseus, na mente dele, começam a dizer, mas quem é esse homem para perdoar pecados? Há um outro momento que eles chegam no Senhor Jesus e falam, com que autoridade o Senhor faz isso? Com que autoridade o Senhor ensina as coisas que ensina? Aí Jesus pergunta, e João fazia essas mesmas coisas na autoridade de quem? Então, os fariseus, os judeus estavam sempre questionando a autoridade de Cristo, para poderem minar o ministério dele. Esse cara que faz essas coisas não tem autoridade nenhuma, é só um maluco. Mas o Senhor Jesus, então, vai dar uma resposta aqui para esses homens. E ele vai mostrar que a sua autoridade, que a autoridade que ele tem, advém da sua ressurreição. A ressurreição de Cristo é o maior sinal que ele dá da sua autoridade. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque eu quero mostrar aqui para vocês como nós somos justificados diante de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Quando ele é questionado a respeito da sua autoridade, ele vai dizer o seguinte, aí nos versos 19, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei.
Quem é que vai destruir o santuário? Quando vocês leem esse texto aí. Destruir o santuário, em 3 dias o reconstruirei. Quem é que vai destruir? A primeira impressão que nós temos aí é que Jesus está falando dele mesmo, a primeira pessoa. Eu irei destruir este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Mas, no nosso português, o imperativo da segunda pessoa também é destruir. Então, o Senhor Jesus não está falando a respeito de si mesmo. Ele está falando dos fariseus, ou melhor dizendo, dos judeus. Vocês destruirão este santuário, mas eu o reconstruirei em 3 dias. Então, o que ele está mostrando para a gente é que os judeus dos seus dias já tinham destruído o santuário de Deus porque tinham transformado ele num local de comércio. Mas mais do que isso, eles iriam atentar contra a própria vida do Senhor Jesus. Eles agiriam contra Cristo. E eles destruiriam o santuário. E João vai explicar para nós que o santuário, quando Jesus está falando do santuário, ele está falando do seu próprio corpo. Vocês vão me matar, mas em 3 dias eu vou reconstruir esse templo. E esse vai ser o sinal para vocês de qual autoridade, vai ser o sinal da minha autoridade. Quando vocês virem que eu ressuscitei, então vocês dirão, eu tenho toda a autoridade. E é exatamente isso que acontece lá em Mateus, depois que o Senhor Jesus ressuscita e os seus discípulos o veem ressurreto, ele diz, toda a autoridade me foi dada. Então, a ressurreição de Cristo é uma reafirmação da sua autoridade. Mas qual é a importância da ressurreição de Jesus na teologia cristã? Por que o Senhor Jesus necessitava ressuscitar? Estranho, né? Vou falar dessa forma, necessitava ressuscitar. Mas qual que era a necessidade? Qual que é a importância disso para nós? O que vocês já pensaram? Porque a gente fala tanto sobre a ressurreição de Jesus na igreja, mas qual que é o valor dela? Por que foi tão importante? Vocês devem estar se lembrados que, e vocês podem responder, o salário do pecado é a morte. Aqueles que pecam necessariamente morrem. É o salário dele. E Jesus morreu, mas não pecou. Por quê? Porque ele carregava sobre si os nossos pecados. A morte de Jesus foi a nossa morte. E quando Deus levanta Jesus da sepultura, ele está dizendo assim, os pecados foram pagos. Então ele não precisa mais permanecer morto, porque o salário, o preço do pecado foi pago. Então aquele que estava morto não precisa mais permanecer dessa forma, porque a minha justiça foi satisfeita. A ressurreição é o sinal da satisfação da justiça de Deus. Eu estou satisfeito. Os pecados foram pagos. Por isso, a obra do meu filho foi aceita. E ele não precisa mais permanecer morto. Esse é o verdadeiro sentido da ressurreição de Cristo para nós. Significa dizer que a justiça de Deus, que foi ofendida pelo meu e pelo seu pecado, foi paga pela morte de Cristo. E foi aceita. Por isso, ele ressuscita. Então vejam só, o Senhor Jesus não é só aquele que tem fome e sede de justiça. Ele é aquele que sacia a necessidade que nós temos de justiça própria. Não tem nada que nós podemos apresentar diante de Deus. Não adianta você chegar no último dia diante do Pai e falar, Pai, olha para mim, eu fui na igreja todos os domingos. Eu li a Bíblia 52 vezes. Uma vez por ano, vamos supor que o cara morreu com 52, tá bom? Não, mas converteu com uns 20, então 72 anos. Aí, pronto.
Eu li a Bíblia 52 vezes, uma vez por ano. Eu trabalhei em todas as EBFs da igreja, fazia parte do coral, toda a programação da igreja eu estava lá, não perdi uma reunião de oração, nem um estudo bíblico, fiz teologia, me formei no seminário, fiz mestrado em divindades. Senhor, eu fiz tudo isso. E Deus ainda pode dizer, não adianta de nada, porque o essencial você não teve, que é a justiça que Cristo nos dá gratuitamente. Jesus pode preencher, Jesus pode saciar a necessidade que nós temos de justiça, porque Ele morreu e ressuscitou em nosso lugar. E é isso que está sendo mostrado nesse contexto de João para nós. Quando a gente olha aqui esse ministério do Senhor Jesus na Judéia, a gente vai ver aqui uma figura muito importante. A figura de quem? A figura de Nicodemos. E Nicodemos que era um mestre em Israel. Vejam, logo em seguida aqui vai ter a conversa do Senhor Jesus com Nicodemos. E Jesus está mostrando, Nicodemos, não adianta você ser mestre em Israel se você não nascer de novo. E não nascer da vontade do homem da carne, mas vou nascer do poder do Espírito Santo, nascer de novo em mim, receber a minha justiça como a sua justiça. E o Senhor Jesus vai dizer aqui o texto do verso 23 do capítulo 2, que muitas pessoas começam a seguir e crer em Jesus, mas Jesus não confiava nelas, porque Ele conhecia o coração dos homens. Então, todo esse contexto aqui é um contexto de fé, de verdadeira adoração a Deus. Tanto que no final, quando ele está voltando para Galileia, ele vai encontrar uma samaritana que era pecadora, uma samaritana miserável, que não entendia a respeito da adoração, e ele vai ensinar qual é o verdadeiro significado da adoração. Eu quero pessoas que me adorem em espírito, em verdade, em novidade de vida, com fé. A fé é o caminho para nós entendermos a justiça de Deus. E eu só quero mostrar para vocês a insuficiência humana para se chegar até Deus. Quando o Senhor Jesus diz que Ele vai destruir e reconstruir o templo, os fariseus vão entender isso de forma literal, e vão dizer o seguinte: esse templo aqui demorou 46 anos para ser reconstruído. Mas tu nos diz que vai reconstruir ele em 3 dias? Quando você faz os cálculos, esses 46 anos, o templo que nós estamos falando aqui é o templo de Herodes, que começou a ser construído no ano 19 ou ano 20, antes de Cristo. É o templo que Herodes começa a construir esse templo. 20 antes de Cristo. Há 46 anos... Provavelmente isso daqui, ou 19, isso aqui está ocorrendo em quanto? Por volta de 26 ou 27 depois de Cristo. Então, provavelmente esse texto aqui está acontecendo no dia 27, no ano 27 depois de Cristo. Só para vocês ficarem claro para vocês, Jesus nasceu provavelmente em 4 ou 3 anos antes dele mesmo, tá bom? Jesus não nasceu no ano 0 ele nasceu 3 ou 4 antes de Cristo, tá? Vejam só, até hoje, ou seja, até os dias de Jesus, os judeus não tinham conseguido reconstruir o templo. Eles ainda estavam reconstruindo o templo. E a construção dele só vai ser terminada perto do ano 70. Mas o que acontece no ano 70? O templo é destruído de novo. Ou seja, eles passaram muito tempo tentando reconstruir o templo e depois o templo foi destruído logo em seguida. Então isso mostra que toda a tentativa deles de se aproximarem de Deus por meio de tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento fracassou.
Porque o novo templo de Deus, o novo santuário de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o novo templo. É por meio dele que nós desfrutamos da presença de Deus. E é isso que está sendo mostrado aqui para nós também. Que o Senhor Jesus pode satisfazer a necessidade de justiça que nós temos. Por meio da fé em Cristo Jesus, nós podemos nos achegar até Deus. Então, Cristo é a justiça de Deus, porque Ele executa essa justiça e porque Ele sacia a necessidade que nós temos dela. Jesus é o exemplo daquele que tem fome e sede de justiça. Então, no que se resume nós termos sede e fome de justiça? Se resume a nós estarmos apegados a Cristo. É se agarrar a Ele e dizer: o Senhor é a minha justiça. E o Senhor é aquele que pode de fato transformar a nossa realidade. O Senhor é aquele que de fato pode corrigir os problemas. O Senhor que pode mudar a nossa realidade injusta e trazer a justiça do Pai até nós. É isso que se resume ter fome e sede de justiça. É ter fome e sede do próprio Cristo, porque Ele é a justiça de Deus. E Ele faz uma promessa: aqueles que tiverem sede e fome de justiça serão saciados, se fartarão. Nós precisamos ter no nosso coração esse desejo intenso por Cristo Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que é de Cristo que nós temos fome? Quantos de nós podemos viver a nossa vida sem a certeza da salvação? Que tristeza não ter a certeza que em Cristo Jesus eu sou justificado. O pastor falou sobre a certeza da salvação no último de estudo de quinta-feira. E muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, não têm essa certeza, porque não têm se apegado em Cristo Jesus, a nossa justiça. A nossa confissão de fé, só para encerrar, ela diz que é verdade que nem todos os crentes vão ter a certeza da sua salvação, mas ela nos estimula a buscar por essa certeza. Ela diz: é verdade, você pode ser salvo e não ter certeza que você foi salvo, mas você deve buscar essa certeza. E essa certeza só vem quando nós temos fome e sede da justiça de Cristo e passamos a nos alimentar dele. Cada vez nos achegamos mais de Cristo, cada vez mais entendemos o que Ele fez por nós, quem Ele é na nossa vida, e passamos a confiar não na nossa capacidade de construir templos, mas de Deus, de ressuscitar e de construir um novo templo em Cristo Jesus. Que nós possamos ter fome e sede do Senhor Jesus, e assim nós seremos bem-aventurados. Que o Senhor nosso Pai nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua justiça. Obrigado, Pai, porque o Senhor não permitiu que nós permanecêssemos nos nossos pecados. O Senhor não permitiu que nós estivéssemos mortos na quebra da tua vontade. Pelo contrário, o Senhor enviou o teu Filho Jesus. E o Senhor Jesus é a nossa justiça. É por meio da ressurreição, é porque Ele está vivo, assentado ao teu lado. Nós temos a certeza que os nossos pecados foram pagos, mas mais do que isso,
que agora o Senhor nos aceita diante de Ti como justos, Pai, declarados justos no sangue do Teu Filho. Obrigado, que nós possamos ter a certeza disso, que nós não olhemos para as nossas fraquezas, que nós não olhemos para as nossas imperfeições, mas que possamos aprender a olhar para Cristo e enxergar nele a nossa justiça, Pai. E que isso enche o nosso coração, que nós tenhamos fome de Cristo Jesus, que nós busquemos a cada dia mais, Pai, mais e mais do Teu Filho. Que a nossa segurança esteja nele e não nas obras das nossas mãos, Pai. E ao mesmo tempo, que nós possamos ter a mesma fome e sede que Cristo também teve de justiça. Que diante dos pecados, Pai, que diante das heresias, das blasfêmias, que diante desse mundo de pecado, desse mundo de impureza, que nós não nos conformemos, Pai, mas que sejamos pessoas que clamam e preguem a Tua justiça, ainda que isso nos consuma, Pai. Que possamos ter zelo pela casa do Senhor, que possamos ter amor pela Tua vontade, que possamos amar a Tua palavra e pregá-la nesse mundo, ainda que por conta disso nós sejamos destruídos, injuriados, perseguidos, Pai. Que possamos amar e ter sede da Tua justiça, daquilo que é reto. Dê-nos, Pai, palavras de justiça nesse mundo injusto. Ajuda-nos, Pai, a pregar a Tua verdade nesse mundo de mentiras, Senhor. Que a Tua igreja seja baluarte da Tua verdade e da Tua justiça. Que nós não nos conformemos com o pecado. Que nós não nos conformemos, Senhor, com a injustiça desse mundo. Mas que o mundo possa olhar para nós e contemplar a Tua justiça. É isso que nós Te pedimos. E que dessa forma possamos ser bem-aventurados diante do Senhor, porque temos fome e sede da Tua justiça. É o que Te pedimos no nome do Teu Filho, justiça nossa, Jesus. Amém, Pai.